Amigos, hoje vamos falar sobre quando o invisível se torna inquestionável. Quando aquilo que não vemos se torna inquestionável para nós. Nós vivemos num mundo onde as verdades científicas parecem tomar conta das nossas vidas. Onde tudo aquilo que nós aceitamos tem que ser verificável. Tem de ser visível. Tem de ser comprovado. Somos ensinados a confiar apenas naquilo que conseguimos medir. Naquilo que cientificamente nós podemos justificar, tocar, provar. A ciência avança e tem avançado muito e tem trazido benefícios enormes àquilo que é a vida do homem, do ser humano sobre a face da Terra. A tecnologia revela aquilo que antes era invisível, aquilo que não se conseguia ver. Hoje temos capacidade de tratar doenças que eram invisíveis, aquilo que eram a causa das doenças era invisível, e hoje conseguimos ter tratamento para essas doenças. Hoje conseguimos explicar forças físicas que antes não conseguíamos sequer compreender. Mas isso também nos tem feito lançar frases como "eu só acredito se vir", ou "a fé é para os fracos". Eu só acredito naquilo que pode ser provado. Então, nós temos a possibilidade de viver nesta sociedade com todos os seus avanços científicos que nos trouxe, mas também podemos ser levados a abraçar a visão que a sociedade tem sobre o mundo. E, nesse caminho, podemos ter a tendência de levantar ídolos que Deus, desde o início da sua palavra, nos diz que nós não devemos ter na nossa vida. É que acaba por ser quase paradoxal este pensamento. Nós exigimos provas para a existência de Deus, para justificar a fé, mas confiamos cegamente em outras coisas que, sendo invisíveis, nós não achamos que não são verdade. Hoje em dia, nós confiamos na força da gravidade. Algum de vós alguma vez viu a força da gravidade? Hoje, nós acreditamos no amor, mas conseguiram alguma vez pesar numa balança o amor? Hoje depositamos esperança no futuro, mas quantos de nós sabem o que é que vai acontecer daqui a um minuto? Então, nós somos muito seletivos naquilo que é a nossa necessidade de provas em relação à fé. Exigimos evidências quando se trata de Deus. Dizemos que a Bíblia não é um livro que possa ser levado a sério ou à letra, mas outro qualquer livro de história, descoberto há 3.000 anos atrás, serve de evidência bíblica, serve de evidência histórica. Nós somos muito seletivos quando se trata de questões de fé, mas aceitamos inúmeras outras realidades na nossa vida sem exigir qualquer prova, simplesmente porque se parte do princípio que se toda a gente aceita, é porque é verdade. A Bíblia tem inúmeros relatos que desafiam esta mentalidade. E hoje vamos ver um desses relatos, que é como é que um bebê, no ventre da sua mãe, a ser formado, consegue saltar de alegria na presença do Senhor. João Batista, ainda sem visão, sem raciocínio, sem desenvolvimento exterior ao ventre, sem experiência deste mundo exterior, ele reconhece o Filho de Deus. É isso que diz o texto. E qualquer pessoa que não tenha fé pode dizer isso é impossível. Deu um pontapé. Quem não tem fé não consegue ver neste relato a maravilhosa presença de Deus na vida de João, de Isabel e de Maria. O que para muitos era impossível. Um ser humano ainda não nascido conseguir discernir o divino. Recorda-nos que o divino, na realidade, não se mede pelos nossos aparelhos científicos. O divino não se mede sequer pela nossa capacidade de pensar. O divino manifesta-se onde quer,
quando quer e como quer. É assim que o Espírito Santo funciona em nós. Ele sopra onde quer, quando quer e como quer. A presença de Deus não precisa de provas reais. Se nós estamos a fazer depender na nossa vida a presença de Deus daquilo que são provas reais, nós não estamos a compreender quem é Deus. Mas apesar de tudo, as provas existem desde que o mundo é mundo. E nós somos seletivos em entender as provas que nos são dadas. Agora, se um bebê consegue reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, sem qualquer prova tangível, porque é que nós, com toda a nossa racionalidade, com todos os nossos anos de vida, continuamos a não conseguir aceitar a plenitude de Jesus na nossa vida? Como é que alguém que ainda não nasceu consegue alegrar-se com a presença do Senhor? E nós que temos provas dadas, que já testemunhamos algo que João no ventre da mãe não testemunhou, que é a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Nós que vemos todos os dias o resultado da presença de Deus neste mundo, com tudo aquilo que está criado. Como é que uma criança se enche de alegria e nós não? A verdade é que fomos inundados pelo ceticismo da sociedade que nos rodeia. E há muitas razões para sermos céticos. Às vezes achamos que os céticos são aqueles que não creem. Era bom que fosse só assim, mas a verdade é que os maiores céticos estão dentro das igrejas. Por isso é que nós não conseguimos dar um testemunho verdadeiro e real da presença de Jesus Cristo às pessoas que estão à nossa volta. É porque nós somos céticos. Muitas vezes achamos que, sim, Deus pode agir, mas na vida dos outros porque nós não somos dignos. Sim, Deus pode agir, mas eu não consigo ver isso na minha vida. E há muitas razões, é porque nós fomos inundados pelo pensamento da sociedade que nos rodeia. Por exemplo, nós achamos que quando Deus está silencioso, que isso é suficiente para nós sermos céticos. Se Deus não fala claramente, não se senta ao nosso lado de forma audível e visível para nos falar, nós começamos a ter dúvidas e nessas dúvidas nós começamos a ter falta de fé. Estejam tranquilos, se lerem a Bíblia vão ver imensos homens e mulheres, desde David aos profetas, que sentiram exatamente o mesmo. Diante do silêncio de Deus, eles questionaram fortemente Deus sobre aquilo que estava a passar. Muitas vezes, essa visão mais cética do mundo é devido à experiência do sofrimento. Como é que um Deus bom permite que eu tenha passado isto? Como é que um Deus bom, poderoso, todo-poderoso, permite que a minha vida esteja a ser assim? Nós confundimos a presença do mal com a ausência ou presença de Deus. Outra razão que nos leva a ser céticos é as desilusões que nós temos dentro das igrejas. Nós olhamos para as igrejas e muitas vezes vemos homens e mulheres, ou mesmo instituições, que parecem tudo menos ser exemplo de Jesus. Naquilo que dizem, naquilo que pensam primeiro, naquilo que dizem, naquilo que fazem, naquilo que testemunham. E então o ceticismo é, se estas pessoas que deviam ser líderes, fazem isto, então eu não quero ter nada a ver com o seu Deus. Porque eu não quero ser assim. Também a falta de um relacionamento pessoal com Deus. Nós crescemos dentro das igrejas e achamos que o facto de virmos à igreja é suficiente para termos um relacionamento com Deus. E passado anos e anos, continua muitas vezes a faltar uma experiência pessoal com Deus. Principalmente em igrejas que têm uma tradição na qual, crescendo dentro da igreja, as pessoas dizem, muitos de nós podemos dizer, bem, eu não tive um momento no qual eu senti de forma clara Deus a manifestar-se na minha vida.
Eu fui sentindo isso ao longo da vida. Amigos, tenham muito cuidado com estas afirmações. Porque há um momento em que Deus se manifesta de forma clara na vida de toda a gente. Isso pode acontecer muitas vezes e vocês podem estar cheios do Espírito Santo desde o início. Mas reconheçam isso. Se dizem que ainda não sentiram, que nunca sentiram na vida a presença de Deus na vossa vida de forma clara, a tocar-vos, a chamar-vos, a exortar-vos, dobrem o joelho, amigos. Mas quando eu digo dobrar não é metaforicamente, não é fazer de conta que dobramos, é dobrem mesmo. Joelho no chão, em oração. Outra coisa que leva ao ceticismo é a influência do pensamento racional e científico dos nossos dias. Nós vivemos numa época em que o pensamento crítico e científico tem um grande peso. A sociedade muitas vezes promove a ideia que somente aquilo que pode ser provado é real. Então, como nós não conseguimos provar Deus, deixamos-lo de lado, porque há coisas que podem ser provadas. Nós podemos provar que a ciência tem resposta para a cura de doenças. Quando há cura, nós podemos comprovar que foi a ciência que deu a cura. Mas quando entra a parte do divino, do milagre, do sobrenatural, nós não temos essas provas. E isso deixa-nos muito desconfortáveis. Isso leva-nos a uma cultura secular e materialista. Porque aquilo que nós queremos é que a nossa vida seja perfeita. Que o nosso conforto possa acontecer. Que aquilo que é o meu desejo pessoal, aquilo que eu quero alcançar, possa acontecer. Eu quero o meu bem, o bem daqueles que me rodeiam, o bem dos meus filhos. E se Deus não me está a dar aquilo que eu quero, eu vou procurar a resposta noutro lugar. Mas no fundo, dentro das igrejas, o que nos faz ser mais céticos é a relação que temos com o pecado. O que nos faz duvidar mais de Deus é a forma como nós resistimos em confessar o nosso pecado, em reconhecer como pecado e tornar Deus o Senhor das nossas vidas. Temos muita resistência em fazer isso. E com os anos a passar, com a convivência natural que passamos a ter com o pecado, com o mal, com a dor, nós afastamos-nos do Pai. Amigos, o ceticismo é uma realidade que a fé cristã não ignora. Muito pelo contrário. A fé cristã vai dizer é exatamente nos locais onde parece que há menos fé que Deus faz milagres maravilhosos. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, vai colocar as coisas assim. A fé é a arte de manter o que aceitaste como verdade. Apesar das tuas mudanças de humor e das mudanças das tuas circunstâncias. A fé é a arte de manter o que um dia tu aceitaste. Então, se aceitaste Jesus como Senhor e Salvador, mantém-te fiel, independentemente do teu humor e das tuas circunstâncias. A história de Maria e de João desafia-nos a repensar a nossa incredulidade. O que é que nos leva a não crer no Senhor? E não depositar nele toda a nossa alegria e confiança? O que é que nos está a impedir de fazer isso? Hoje Deus continua a agir. E eu gostava que soubessem isso. Deus continua a agir todos os dias na tua vida. Fica só um bocadinho atento àquilo que está a acontecer, para ver as maravilhas de Deus acontecerem na tua vida. Então vamos ler o texto que hoje vamos lendo ao longo dos próximos minutos. E a primeira coisa que vos quero ressaltar é o salto de alegria que acontece no ventre de uma mãe. Diz o versículo 39 a 41. Naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade da região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel ficou cheia
do Espírito Santo. Só para nos situarmos, o anjo Gabriel tinha aparecido a Maria e tinha-lhe dito que ela iria ser mãe do Filho de Deus. E aquilo foi um bocado estranho para Maria. E o anjo Gabriel disse-lhe, olha, e como prova daquilo que te estou a dizer, não há telefones, sabem, naquela altura nós estamos a falar de uma distância de pelo menos 2 dias a andar a pé, podia ser 2 a 5 dias, depende dos locais onde estariam. Não havia telefones e é o anjo Gabriel que dá a notícia a Maria e diz a Maria, olha Maria, para provar que aquilo que eu te estou a dizer é verdade, eu quero que tu saibas que a tua prima, Isabel, já de idade avançada, que já ninguém pensava que ia ser mãe, ela deu à luz, vai dar à luz um filho, ela está grávida, 6 meses. Então Maria, quando escuta o anjo Gabriel a falar-lhe daquilo que tinha acontecido com Isabel, assim que o anjo Gabriel deixa de falar com ela, ela sabe que aquilo que está a acontecer com ela não é normal. Ela vai dar à luz um filho e não vai haver pai humano. Então, mas há uma pessoa que ela sabe que provavelmente vai compreendê-lo, talvez a única pessoa. Há uma única pessoa que a pode compreender. Isso é Isabel. Porque Isabel também tem no seu ventre o resultado de um milagre. Quando ninguém acreditava. Então, Maria pega nas suas pernas e vai ter com Isabel. Vai querer testemunhar aquilo que está a acontecer, que se realmente é verdade aquilo que o anjo Gabriel disse. E vai colocar-se nas mãos de Isabel para poderem desfrutar esse tempo juntos. Então, quando Maria chega à casa de Isabel e de Zacarias, algo extraordinário acontece. Isabel vê Maria e João, no ventre de Isabel, mexe-se com alegria por aquilo que está a acontecer. Ou seja, João, no ventre de Isabel, reconhece Jesus como o Filho de Deus. O Santo enviado por Deus. E agora nós temos que compreender que se, no contexto judaico, aquilo que acontece no ventre de uma mãe, ou não acontece no ventre da mãe, como a esterilidade é o resultado de uma condenação pelo pecado, a vida em si mesmo também é resultado de uma bênção de Deus. Então, se formos ver no Antigo Testamento, vamos ver que já desde o ventre de uma mãe, aquilo que está a acontecer já é a vontade de Deus para aquilo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, se formos ver Jeremias 1:5, o texto diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascesses, te consagrei. Isto é extraordinário. Antes que nascesses, já estavas consagrado. E te designei como profeta das nações. Ou seja, a vida, no contexto judaico, não acontece a partir do momento em que a criança nasce. A vida acontece a partir do momento em que Deus designa que alguma coisa vai acontecer. Predestina. O que acontece no ventre de Isabel confirma esta tradição. Então, quando Isabel vê Maria, João dá um testemunho da missão divina de Jesus, algo extraordinário acontece e ele reconhece que aquele que vem no poder de Elias está diante dele. E Elias já era reconhecido como o profeta que iria voltar para anunciar que o Messias estava a chegar. Então, há milhões de homens e mulheres que se dizem cristãos hoje sobre a face da terra. E a presença de Deus devia continuar, em Jesus devia continuar a fazer-nos saltar de alegria. Porque aquele que foi prometido já está entre nós. E nós podemos reconhecê-lo e saber que ele existiu. Já há provas, amigos. Já não é só uma questão de nós imaginarmos que poderia ter ou poderá acontecer. Existiu, há provas que ele existiu. Provas tão válidas como qualquer outra sobre a face da terra. A prova que Jesus existiu é tão válida como a prova que qualquer general romano existiu, porque as únicas provas que existem são as provas documentadas e escritas. Então, diante dessa realidade,
diante da presença de Jesus, que sempre provoca uma reação, a reação dos cristãos continua a ser muito apática. E não é só questão de podermos estar cansados, ter uma vida difícil. A vida de Isabel era muito difícil. A vida no tempo de Jesus era muito difícil. A mortalidade infantil era enorme. A esperança média de vida não passava dos 40 anos. A vida era dura. As pessoas tinham que trabalhar, porque no dia em que não trabalhassem não comiam. A família de Zacarias, que era pertencia a uma família de sacerdotes, eles não podiam trabalhar a terra, porque eles estavam consagrados unicamente ao serviço no templo. Então eles viviam daquilo que as pessoas lhe podiam dar. Eles viviam pela fé. Era uma vida dura. E mesmo assim, quando viram o Senhor, alegraram-se. Amigos, nada do que vivemos é sobre nós, é tudo sobre Jesus. Eu sei que num mundo moderno isso nos leva a ficar desconfortáveis. Como não é sobre mim? Onde é que está a minha individualidade? Amigos, querem ser individuais, querem ter uma vida só vossa, se não é sobre Jesus na vossa vida, vocês estão a perder a beleza do reino. É tudo sobre Jesus. A forma como falam, a forma como vivem, é tudo sobre Jesus. A forma como Jesus está na vossa vida. Vocês são o reflexo daquilo que creem. Então, é tudo sobre Jesus. Hoje eu convido-te mesmo a abrir o teu coração para que possas sentir a alegria da presença de Deus na tua vida, em Jesus Cristo. Independentemente das tuas circunstâncias, do teu humor, deixa que Jesus seja Senhor da tua vida. Alegra-te, salta de alegria. Salta de alegria diante da presença do Senhor do Universo. É que às vezes esquecemos que aquele bebê que estava a nascer não é um mero bebê. É aquele pelo qual e por quem tudo foi criado. Que tudo criou. E para o qual tudo foi criado. Diante de pessoas bem menos importantes, o nosso coração enche de alegria. Quando vamos, por exemplo, hoje passámos num circo, quando as crianças vão ao circo, as crianças ficam extremamente contentes. Não sei se gostariam de conhecer algum ator ou atriz, mas se têm essa meta, ou se gostariam, no dia em que isso acontecesse, ficariam felizes. Se fossem convidados para um programa de televisão de culinária, não sei se gostam de cozinhar, ficariam felizes, mas diante do Senhor, vamos à igreja. E nós estamos a falar de estar na presença, como família, na presença do Senhor, Criador de tudo aquilo que existe e que nos criou a nós. Então alegrem-se, deem espaço para que o Senhor entre na vossa vida, de forma a que, estando diante dele, se possam alegrar. E o texto continua. Versículo 42 diz: clamou então em voz alta, Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas, por que me acontece isto? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois, logo que ouviu o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Isabel era casada com um sacerdote. Se havia coisa que ela prezava, era a instituição do templo. Era os rituais do templo. Aquilo que era feito naquele lugar. E se havia uma ideia, era que qualquer Messias que viesse tinha que ser consagrado aonde? No templo. No espaço sagrado. Onde Deus habitava, onde estavam os pés de Deus na terra. Era naquele lugar que viria o Messias. Mas Isabel, que é casada com um sacerdote, que vem desta tradição, o que ela diz é: não!
Eu reconheço que o meu Messias, o meu Senhor, vem através de uma humilde e jovem mulher que está diante de mim. Isabel reconhece o papel central, não da instituição, mas da vontade de Deus a ser cumprida numa simples jovem de 14 ou 16 anos. Isabel então fica cheia do Espírito Santo e profetiza algo que só será plenamente reconhecido cerca de 33 anos mais tarde. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. As provas só virão 30 anos mais tarde. E naquele momento em que nem sequer havia formação exterior de vida, ela diz: tu vais ser mãe do meu Senhor. Como Isabel, também nós somos convidados a reconhecer que Jesus é Senhor. Ouçam, nós não vamos encontrar alegria fora do Senhor. Nenhum de vocês vai encontrar alegria fora do Senhor. Podem encontrar momentos de felicidade momentâneos, mas a alegria verdadeira só nasce do encontro que nós temos com o Senhor. Não coloques a tua alegria nas riquezas que o mundo te dá. As riquezas são corroídas pela traça. Não coloques a tua fé nas pessoas que te rodeiam. Elas são falhas, elas vão falhar. Não há ninguém que esteja sentado ao teu lado que não te possa falhar. Todos nós fomos inundados, tocados pelo pecado. E se nós confiamos, queremos colocar a fé em alguma coisa, se for nas pessoas que estão ao nosso lado, nós não somente vamos ficar tristes, desiludidos, como vamos culpar as pessoas de estarem a falhar connosco. Não coloques a tua fé em pessoas. Nem sequer coloques a tua fé na igreja como instituição, nos seus rituais. Não coloques a tua fé nas pessoas que lideram a igreja. A fé é para ser colocada em Jesus. E somos chamados a discernir aquilo que nos é dito, quer por parte da igreja, dos líderes, dos seus rituais. Coloquem a fé em Jesus. É o único que nos pode dar alegria permanente. Coloquem a fé em Jesus. E como Isabel, se colocares os olhos em Jesus, tu vais celebrar a vida. Tu vais conseguir dizer: bem-aventurados são aqueles que estão à minha volta. Maria era uma pecadora. E mesmo assim, porque Isabel conseguiu discernir Jesus Cristo na vida de Maria, ela pôde enaltecer Maria. No dia em que conseguirem discernir Jesus na vossa vida, vocês vão conseguir dizer uns aos outros: bem-aventurado és tu. E depois dizer porquê. Vão conseguir olhar nos olhos da vossa mulher, dos vossos filhos, dos vossos pais, e dizer: bem-aventurados são. E depois dizer porquê. E a razão pela qual eles são bem-aventurados é por aquilo que Jesus já está a fazer nas vidas, nas suas vidas. E nós vamos ter os olhos da fé para discernir isso. Entreguem a vossa vida ao Senhor para discernir aquilo que Ele já está a fazer na vida daqueles que vos rodeiam. E quando Isabel diz isso, então Maria tem um cântico que é conhecido como o Magnificat. Ainda não é agora, João, é mais lá à frente. Magnificat. Maria então tem este cântico que diz: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva. A partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço. Dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre. Como prometeu aos nossos pais. Este é um canto de alguém que é inundado pelo Senhor, que reconhece quem é Deus e aquilo que Ele faz, e que reconhece que se ela é bem-aventurada é por uma razão, é porque foi tocada pelo Senhor. Não é pelos seus méritos,
é porque foi tocada pelo Senhor. E este cântico lança-nos a um outro cântico no Antigo Testamento, o cântico de Ana, em 1 Samuel 2. Ambas as mulheres, em 1 Samuel 2, Ana tem a mesma expressão de gratidão por ser tocada pelo Senhor, por verem as maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor a acontecer nas suas vidas. E ambas respondem com gratidão e reconhecimento da soberania do Senhor. E hoje tu és chamado a reconhecer com gratidão a soberania do Senhor na tua vida. Olha para a tua história. Vê onde poderias estar se o Senhor não tivesse feito milagres por ti e em ti. Neste texto só ressaltar 3 coisas. Primeiro, Maria reconhece a soberania de Deus quando diz: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra no meu Salvador. Hoje, quando forem para a cama, será muito bom se conseguirem dizer a mesma coisa. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Se chegarmos já à noite e formos dormir desta forma, estaremos bem. Se dissermos: a minha alma engrandece o Senhor, engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em ti, meu Deus, que és o meu Salvador. O nosso espírito exultar na presença de Deus. Fantástico, irmãos. Segunda coisa, Maria celebra a inversão dos valores terrenos. Numa sociedade que diz que quem verdadeiramente é importante é quem tem mais dinheiro, quem tem mais estatuto, quem tem mais poder. E hoje em dia compra-se poder. Hoje estamos a ver um mundo onde quem tem mais poder consegue fazer o que quiser. Inverter leis. Dizer que a mentira é verdade. O que o texto diz, o que Maria reconhece é que ela engrandece o Senhor que derrubou dos tronos os poderosos e levou os humildes. Como seria belíssimo se os nossos países, os nossos governos fossem liderados por pessoas humildes. Que nós votássemos não porque há máquinas partidárias que elevam poderosos, mas que nós votássemos em pessoas humildes de coração. E continua. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Isto é a inversão dos valores. E não podemos esperar que seja a nossa sociedade, os nossos políticos, a defenderem esta inversão de valores. Os lobbies e o dinheiro nunca permitirão, de forma lógica e natural, isso aconteça. Mas é isso que o nosso Deus faz nos dias de hoje. Ele eleva os humildes e deixa para o final todos aqueles que se acham poderosos. E por fim, Maria exalta a fidelidade de Deus às suas promessas. Nós temos que saber que Deus é fiel às suas promessas. Auxiliou a Israel, o seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Deus é fiel, amigos. Se nós podemos acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, é devido a uma única coisa: Deus é fiel. Ele não muda com o tempo. Ele não muda com as circunstâncias. Ele não muda para nos agradar. Ele é fiel a si mesmo e à sua palavra. Magnificar então é um hino de fé fantástico. É um hino de fé, de esperança e de submissão à vontade de Deus. Maria reconhece que Deus exalta os humildes, não se rege pelo pensamento humano e cumpre as suas promessas. E olhar para este hino, nós somos recordados que no mundo onde há doses industriais de ansiedade e de apelo a uma beleza que é horrorosamente assustadora, que é o imediatismo de viver tudo como se fosse a última possibilidade que nós temos do que quer que fosse, Deus continua a agir e o seu plano continua traçado para as nossas vidas. Magnificar desafia a igreja. Não confiem nos valores da sociedade. Confiem nos valores do reino. Conheçam o que é que o reino nos oferece e o que é que nos pede e alegrem-se diante da presença do Senhor. Alegrem-se diante daquele que tudo fez, que tudo criou e que morreu por nós. Amigos, o Senhor morreu por nós. Para que nós tenhamos vida. O que é que andamos a fazer com a nossa vida?
uma vida pela qual Jesus morreu. O que é que andamos a fazer com a nossa vida? No tempo da autopromoção, recordamos que a verdadeira grandeza vem de Deus. Não há nada que cada um de nós possa alcançar que seja melhor do que aquilo que Deus já nos alcançou. Imaginem, mesmo que consigam agora ganhar o Euromilhões, na melhor das hipóteses vão desfrutá-lo quanto tempo? Bem, mesmo com o avanço da ciência, vou estar assim para o alto, nem que seja o mais novo que aqui está. Imaginem que a ciência vai evoluir imenso e nós vamos passar a viver 120 anos. Mesmo na melhor das hipóteses, o mais novo que aqui está vai viver assim de forma grandiosa 100 anos. Os outros vão viver uma eternidade junto do Pai. O que é que queremos? O que é que escolhemos? O tempo presente, limitado, ou a eternidade junto do Pai? E o texto termina a dizer, no versículo 56, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então, depois de Maria encontrar Isabel, de ter aquele momento magnífico, Maria decide ficar 3 meses em casa de Isabel até o nascimento de João. A última parte da gravidez de Isabel, Maria acompanha até ao nascimento de João. E num mundo onde temos todos muito para fazer, certo? Nós temos todos muito para fazer. Nós quando dizemos isso até parece que Jesus tinha uma vida que não tinha nada para fazer. Ele de vez em quando saía, encontrava as multidões e depois ia para o spa durante o resto do tempo até ao próximo encontro. Nós temos todos muito para fazer. Estamos sujeitos a perder de vista aquilo que verdadeiramente é importante. A comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Se nós retiramos isto da nossa vida, nós já perdemos completamente a noção daquilo que Deus nos pede. Vejam o que diz a carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, diz-nos: pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. A segunda vinda de Jesus está à porta, amigos. E nós, com o nosso pensamento moderno, dizemos, e científico, mas estamos à espera já há 2000 anos, sabemos lá. Sim. Esta semana, o dia do Senhor já veio para alguns. E nada nos garante que não vem para qualquer um de nós na semana que vem. Que escolhas fizemos? E estamos certos que vamos estar diante do Senhor de consciência tranquila? Estamos certos que a morte de Jesus foi por nós e que nós honramos a morte do Senhor? Não é depois que o julgamento vai ser feito. Nós não vamos depois dizer, Deus vai dizer, bem, ainda não sei, deixa-me aqui ver os prós e os contras, como se estivéssemos num tribunal onde Deus vai avaliar se nós estamos ou não salvos. Isso já aconteceu, em que Jesus está a ser validado aqui e agora. Então permaneçam na vida uns dos outros. Sejam fiéis ao Senhor. Sejam verdadeiros. Se aquilo que vocês vão dizer não edifica o vosso irmão, sabe o que é que devem fazer? Calem-se. Se aquilo que sai da tua boca não é para enaltecer o Senhor na vida daquele que está ao nosso lado, se não é para fazer como Isabel, bem-aventurado és tu, meu irmão, minha irmã, meu filho, meu pai, meu amigo, bem-aventurado. Se não é para dizer isso, não aumentem lenha sobre os vossos pés. Mas é difícil, ele merecia mesmo. E nós também. E Cristo morreu por nós. Quem damos testemunho, ou de quem damos testemunho? De Jesus? Ou do maligno que quer entrar na nossa vida?
Hoje somos confrontados com este texto como uma verdade inevitável. Deus está sempre ativo, mesmo quando nós não estamos dispostos para reconhecer que Ele está na nossa vida. João Batista reconheceu... João o Batista. Batista não é nome. É a função que ele desempenhou. O nome dele era João. Que batizava e por isso ficou conhecido como João o Batista. João o Batista saltou no ventre de Isabel porque, mesmo sem ver, sabia quem estava diante dele. Isabel proclamou a grandeza de Jesus. Antes de ele fazer qualquer milagre, ela já proclamava a grandeza de Jesus. Maria louvou a Deus, não porque tinha visto a realização das suas promessas, ela nem sabia com a mortalidade infantil que havia se ela iria dar à luz um filho. Mas mesmo assim, ela enalteceu aquilo que Deus estava a fazer na sua vida, porque confiava nas promessas do Senhor. E tu, o que é que te impede de confiar no Senhor? O que é que te impede de confiar no Senhor? E se há uma branca agora na cabeça, que é a branca coletiva, quando somos confrontados com perguntas importantes, pensa no que é que te impede de confiar no Senhor. O que é que te impede de seres obediente? Ninguém vai ter essa resposta para ti. O que é que te impede de confiar no Senhor? A grande questão não é se Deus existe ou se Jesus é Salvador. Isso é claro. Deus existe e Ele é Salvador. Aí não há questão nenhuma. A própria criação, a transformação de vidas ao longo da história revelam essa realidade. Isso é uma realidade. Ponto final. A questão é como escolhes responder à presença do Senhor. Como é que tu escolhes responder à presença do Senhor na tua vida? Ou acham que quando se passam dos carretos, Jesus sai da sala para vocês poderem ter liberdade na forma de falar? Ou acham que quando estão a ser injustos, que Deus diz, pode ser que eu agora olhe para o lado para tu poderes ter esse desvario? O que é que tu fazes diante da presença do Senhor? Isso é uma escolha tua. E não tem nada a ver com se Deus existe ou não. Tem a ver com uma escolha que tens de fazer. Quem é que tu queres seguir? A quem é que tu queres obedecer? Então a fé verdadeira não é um salto no escuro. Pelo menos para os cristãos, a fé verdadeira não é um salto no escuro. É a certeza que está firmada nas múltiplas e milhões de razões que Deus já nos deu da sua existência. Para quem é crente é claríssimo, não há pergunta, não há questão sequer. É óbvio que Deus existe. Nada daquilo que nós temos à nossa volta poderia existir se não fosse por Ele e nele. A pergunta é como é que vamos nós reagir e ser moldados por aquilo que Deus faz todos os dias na nossa vida. O que é verdadeiramente importante para nós? A resposta para quem já teve um encontro com Jesus é simples. E agora sim, João, peço que coloques. Ser intencional em reconhecer Jesus na tua vida. Abre os olhos para os sinais da sua presença. Olha a criação que está à tua volta. Olha para a história de homens e mulheres que ao longo da história deram testemunho. E podes sair da Bíblia, porque depois da Bíblia ser escrita, há centenas de histórias de grandes homens que estão plasmadas em livros, mas até de pessoas que tu conheces certamente, de homens e mulheres, que dão testemunho de fé, de vidas transformadas pela presença do Senhor. Escolhe confiar antes de ver o cumprimento das promessas, como Maria fez. Escolhe confiar, é uma decisão. Eu vou confiar que a vontade do Senhor vai ser feita. Celebra a presença do Senhor como João. Proclama quem Ele é, sem medo, como Isabel, a mulher do sacerdote, fez. Vive cada dia como alguém que não precisa de provas constantes para saber que o Senhor Jesus é Rei e Senhor sobre tudo aquilo que existe e também sobre a tua vida. Hoje o invisível continua a ser inquestionável.
O invisível, Jesus, Senhor e Salvador, continua a ser inquestionável para aqueles que têm olhos espirituais para ver. E a minha oração para vós é como nós lemos em Jó. Que possam em algum momento dizer: Senhor, até este momento eu ouvi falar de Ti. Mas finalmente eu consigo ver-te em tudo aquilo que é a vida que Tu me dás. Como vais responder à presença de Jesus na tua vida é uma resposta que só tu podes dar. Mas podes estar certo que tens uma igreja que caminha contigo e que está disponível para fazer esse caminho de encontro com Jesus. E tenho que vos dizer, às vezes há vergonha de quem está há 20, 30 anos dentro de uma igreja e diz que ainda não consegue ter esse encontro com Jesus. Não tenham vergonha. Não há vergonha nenhuma de ser vulnerável. É melhor ultrapassar um sentimento de vergonha pessoal, que não é a igreja que impõe. Não pode ser a igreja a impor isso. É melhor ser vulnerável nessa fase do que chegar ao momento em que iremos partir para a eternidade e olharmos para trás e vemos que a nossa vida foi uma miséria pegada. Ainda vão a tempo. Todos vós, independentemente da idade que têm, ainda vão a tempo de ver com os vossos olhos Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a minha oração para cada um de vós. Vamos orar?